Bem-vindo nossos amigos do Jornal Espeto, do nosso canal, que estão assistindo pelo nosso site. O jornal ele tem fazendo essa abertura para aqueles candidatos que desejam vir aqui na região e apresentar suas propostas. E hoje estou muito feliz de receber o nosso amigo, o Aníbal Macedo, candidato a deputado federal, e Gustavo Krieger, que está junto com o Aníbal na sua campanha. Então, Aníbal, fala um pouquinho da sua trajetória e por que você quis fazer essa escolha difícil. Porque hoje ser político é uma escolha difícil, mas é uma ação extremamente ousada e corajosa, porque nós precisamos de bons governantes e nós precisamos de ter informações. Então, o que te motiva primeiro a seguir essa carreira, essa linha na política? Leandro, primeiro queria te agradecer aí os leitores do Jornal Espeto que acompanham pela internet e pelo YouTube. Eu acho que assim, hoje o difícil é você admitir que gosta de política, né? Eu gosto de política, sempre gostei, sou um ser político, e esse desafio de ser candidato a deputado federal, ele vem num momento de insatisfação, não só minha, mas insatisfação da sociedade, né? Nós temos um Congresso Nacional envelhecido nas suas ideias, pessoas que estão lá há décadas, e nesse momento onde você descortina todo esse emaranhado de escândalos políticos, o que a gente vê é que o Congresso Nacional dos últimos anos ele tem debatido a grande política nacional a partir de uma ilha da fantasia, que não atende necessariamente os anseios das pessoas que moram na cidade. Eu fui do Ministério da Cultura, fui do chefe da representação regional do Ministério aqui em Minas Gerais, fui do Conselho Estadual de Política Cultural, cheguei a ser o vice-presidente do Conselho, também fui do Conselho em Belo Horizonte, fui do Comitê Gestor do Pampulha Patrimônio. Isso fez com que a gente circulasse muito, né? Eu circulei por várias cidades do interior de Minas e a gente vê o anseio das pessoas que querem realmente um Congresso Nacional mais representativo, que leve as ideias e as demandas, o que a pessoa quer, o que as pessoas querem na cidade. Então nós temos ideias para rejuvenescer, para poder ampliar essas possibilidades de políticas públicas que sejam políticas públicas vencedoras, que atinjam as cidades e que melhorem a vida das pessoas. Então a gente vem nesse processo exatamente para ouvir e transformar o que a gente tem ouvido em políticas públicas. Aníbal, pelo que eu percebi, a sua proposta como candidato a deputado federal, ela está embasada na cultura, né? Então, nesse âmbito, o que você imagina que pode ser fomentado nas cidades? Porque toda cidade tem uma cultura, mas às vezes as pessoas não têm como adquirir meios, e tem meninas no governo que ficam paradas, né? Ou seja, investir na capacitação dos gestores municipais, secretários de cultura. Eu participei de uma reunião sua aqui, Mariana, sobre isso também. Então, como é que você vê essa questão de ter o nome de cultura nas costas aí e levar isso adiante? Qual é a sua ideia que você tem para trazer isso mais perto do povo? Bom, então vamos por partes. Nossa campanha está estruturada em 5 pilares básicos. O primeiro e o principal dele, até pela minha militância, é o ponto da cultura como vetor de desenvolvimento econômico. Nós temos a atividade da economia criativa, que aí você envolve não só a produção artística, mas também você tem a questão do desenvolvimento da inovação, da tecnologia. Então todas essas áreas relacionadas com a economia criativa, elas brotam do seio de Minas Gerais. Todas as cidades, como você falou, você tem manifestações artísticas, manifestações culturais, mas você tem ideia e o chamado capital intelectual. Com a internet aberta hoje, toda essa sua capacidade criativa que pode se transformar em produtos e serviços, ela expande para o mundo. E a partir daí a gente tem que aproveitar isso. Só que aproveitar isso, Leandro, não quer dizer que eu vou acessar a internet e jogar ideia. Você tem que ter um preparo, uma capacitação para que você transforme esse capital em produto, em serviço. E aí vem o segundo pilar do nosso trabalho, que é a questão da capacitação para o empreendedorismo. Então, quando você tem a capacidade de criar, você tem a capacidade de empreender, você tem a possibilidade de movimentar toda a economia. E aí você tem toda a questão que envolve o setor turístico. Nós estamos em Mariana, que é o berço, né, das Minas Gerais. Então você envolve essa questão do turismo e cultura de uma maneira muito forte.
E esse momento ele é muito importante para a gente discutir isso, porque a questão patrimonial ela passa a ser muito importante também para a gente contar a nossa história, né? O Museu Nacional do Rio pegou fogo e um monte de gente está aproveitando esse momento para poder falar que a cultura e a história nossa nunca foram privilegiados, mas pessoas que estão lá há muito tempo também sequer visitaram o Museu Nacional, né? Não sei se você sabe, o último presidente que foi ao Museu Nacional do Rio foi Juscelino Kubitschek. Então, o caso é esse. Mas como que a gente vê essa questão? Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos 8 milhões de pessoas que vivem do artesanato. Isso é mais do que a cadeia produtiva da indústria automobilística, por exemplo. Mas são pessoas que trabalham com isso e não necessariamente estão na economia através de carteira assinada ou movimentam oficialmente a economia. O que nós precisamos fazer é trazer essas pessoas para dentro desse mundo empreendedor, né? E a partir daí a gente ter a possibilidade de gerar economia. Mas aí você me perguntou da questão da capacitação dos gestores. Uma das coisas mais interessantes que nós temos no Brasil é o chamado artigo 216A da Constituição, que fala do Sistema Nacional de Cultura. E esse sistema ele foi abandonado pelos últimos governos porque eles entendiam o sistema só uma forma de passar dinheiro do governo federal para as prefeituras. Mas é uma ferramenta poderosíssima de planejamento estratégico dos próprios municípios, que repercute não só na cultura, mas ela repercute também na educação, na segurança pública, na saúde. Então, quando você capacita os gestores dos municípios para que eles possam pensar médio e longo prazo, você tem uma outra visão de mundo. Porque o Brasil não tem propostas de Brasil. Nós temos todos os candidatos a presidente falando de um governo. No nosso governo isso, no nosso governo aquilo. Nós temos que parar de pensar o Brasil como governos que se sucedem. Nós temos que ter um projeto para esse país, um projeto de nação mesmo. Onde a gente pense, hoje o que nós precisamos fazer, mas o que a gente quer daqui a 30 anos e como que esses 30 anos vão nos preparar para outros. Aí a gente chega numa cidade como Mariana, com mais de 300 anos, que a gente vê a importância de pensar o futuro. É interessante também que isso engloba a participação das pessoas. Não tem... A gente está relegando muito poder aos políticos, não é só votar. Você tem que votar e continuar cobrando, né? Mas vamos falar agora, Aline, de uma coisa interessante aqui na região, que acho que o carro-chefe é cultura, patrimônio, história de Mariana, mas temos também a mineração. Sim. Hoje Mariana, ela é uma cidade mineradora, tem a Vale, tem a Samarco, e a Samarco está parada, né? Então, o que você acha desse ciclo econômico da mineração e qual a importância disso voltar? Porque Mariana precisa da mineração. Nós estamos sentados em cima do minério de ferro. Então isso tem que ser explorado, mas de uma forma consciente. Eu não tenho a menor dúvida disso e eu acho que assim, nós precisamos ter um debate equilibrado a respeito da questão da mineração, a questão do meio ambiente, a questão da economia. O nosso estado, ele tem um nome, Minas Gerais, exatamente pela nossa vocação minerária. Nós temos que buscar, obviamente, um equilíbrio entre a questão da preservação ambiental e a questão da exploração minerária. Né? Só que isso dentro de um contexto cada vez mais importante, dentro da pesquisa, dentro da inovação tecnológica. O Gustavo está aqui, é um especialista nessa área, e a gente tem debatido muito como que a gente pode trazer proposições nesse sentido. Porque eu entendo que não só Ouro Preto, Mariana, como a maioria das cidades históricas mineiras, elas têm essa ligação com a atividade mineradora e nós podemos buscar novas soluções, né? Mas eu ainda entendo que, só sendo bem pragmático na sua resposta, nós temos que voltar com as atividades mineradoras aqui na região e nós não podemos parar uma atividade porque houve uma ineficiência do Estado no que ele tinha que fazer, que era a parte de fiscalização e acompanhamento das atividades. Houve um problema em Mariana, houve o maior desastre ecológico do país, mas isso se deveu a série de fatores que se sucederam. Então a gente não pode, na verdade, punir uma cidade, punir uma população em função da ineficiência do Estado na questão da fiscalização. Mas essa questão da busca de tecnologias e inclusive a proposta que a gente tem de criação de um polo tecnológico voltado para mineração, metalurgia e siderurgia aqui na região de Ouro Preto e Mariana, ela já vem há muito tempo e ela parte da ideia do que aconteceu com Santa Rita do Sapucaí.
que investiu tecnologia, pesquisa tecnologia na área de telecomunicação e hoje é uma região de ponta no mundo inteiro nessa pesquisa, nessa área de tecnologia para telecomunicação. Mas eu vou passar para o Gustavo, porque ele tem estudado mais a fundo e ele está trabalhando com a gente nesses aspectos relacionados à mineração, até porque é uma área dele. Eu ficar falando, as pessoas vão deixar de aprender um pouco com ele, né? Gustavo, só uma pergunta interessante que a gente acha que a siderurgia, aqui tem matéria-prima para montar uma siderurgia em torno de Marina do Rio Preto? Sim, tem. Tem e seria extremamente desejável se nós pudéssemos trazer exatamente essa atividade para processar o minério que aqui é extraído. Feliz do Estado, feliz do país, rico em recursos naturais, como é o caso aqui do nosso quadrilátero ferrífero, onde Mariana está inserido. Então, eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho que a gente precisa ter uma certa maturidade para entender que mineração, siderurgia hoje são atividades extremamente sofisticadas, com alta tecnologia, e que implicam, na verdade, em trabalhar um recurso mineral. Você tem uma tecnologia que agrega valor, que extrai valor daquele recurso mineral, que muitas vezes era considerado emprestável no passado, como é exatamente o caso do minério que é processado na Samarco, era levado para o porto, era um minério emprestável até a década de 70. E hoje é um produto que ele é transformado em altíssimo valor agregado. A mesma coisa é o que se fala do nióbio, também que foi desenvolvido através de pesquisas e hoje é uma atividade importantíssima do Estado. Mas mais do que isso, é você trabalhar com aquela noção de que um vagão de minério que custando 60, 70 dólares a tonelada pode ser um vagão também de aço custando 600 dólares a tonelada, ou uma bobina, ou uma chapa, ou mesmo um produto já processado, tudo aqui na região, custando muito mais, onde a gente até ultrapassa essa limitação, essa questão do frete. Por sermos um estado mediterrâneo, e que quanto mais agregarmos valor, mais competitivos seremos, melhor conseguiremos colocar nossos produtos fora, derivados daquela riqueza natural que nós temos aqui no nosso subsolo. Gustavo, a gente está falando foi muito debatido aqui a questão da CEFEM, né, que é um imposto sobre a mineração. Comemorar-se um aumento de 2% para 3,5% e tal, mas eu acho ainda muito pouco, porque as empresas pagam esses impostos fora do Brasil muito mais caro, em torno de 20%. Então, como é que você vê essa carga tributária da atividade da mineração? É uma atividade que realmente ela, para chegar aonde tem o minério, ela faz uma grande abertura, ela não tem como minerar sem trabalhar o meio ambiente, né? Então, essas 2%, eu acho muito pouco o imposto, o impacto para a Mariana de imposto é muito pequeno comparando com outras cidades, se não fosse considerado como matéria-prima, né? O que você acha dessa CEFEM? Precisa ter mais um aumento da CEFEM? Você ia lutar por isso, amigo? Olha, a questão da CEFEM é realmente uma questão... Ela é importante. Eu pondero duas coisas. Realmente é importante a atividade mineradora repor, de alguma forma, a demanda que ela causa, a demanda que ela tem com relação à própria abertura da terra, vamos dizer, o que seria a própria modificação no meio ambiente, no ecossistema. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado para não inviabilizar o que seriam atividades menores. Eu acho que o meio termo sempre é bem-vindo. Eu te confesso que eu não sei se 2% é muito ou é pouco, eu não tenho realmente essa noção. A noção que eu tenho é que seria bem-vindo trabalhar mais e mais empresas voltadas para essa atividade, seja diretamente na mineração, seja na prestação de serviços. E isso ser feito de uma maneira responsável. Vamos dizer,
Se o CEFEM ele for dado para uma recomposição do município com relação à parte ambiental, à parte da infraestrutura urbana que foi degradada, se isso for suficiente e for a única coisa a ser feita, talvez seja pouco. Agora, se trabalhar, por outro lado, as empresas, as companhias mineradoras, no sentido de delas também, elas recomporem, vamos dizer, a modificação que foi feita, eu acho que poderia ser chegado no meio termo. É claro que a mesma mineradora que talvez reclame de pagar o CEFEM é a mesma que vai exigir as estradas, as ruas, vai exigir condições para a população que vem para os trabalhadores dela terem a sua integridade, a sua condição de vida, para poderem trabalhar satisfeitos, vai exigir o saneamento básico para os seus funcionários, para os seus prestadores de serviço. Então, eu acho que isso tudo tem que ser dosado, sem dúvida. Agora, mais do que isso, eu acho que é importante também essa atividade mineradora é gerar trabalhos de pesquisa e tecnologia na região. Não trabalhar em centros tecnológicos fora do Brasil e trazer a coisa pronta para cá. Talvez desenvolver aqui os centros tecnológicos para que pessoas daqui elas tenham, primeiro, trabalhar a produtividade dela para que você trabalhe, crie mais valor com menos gente e, principalmente, com menos degradação ambiental, isso é importante, e que essa geração de valor seja revertida em benefício do próprio local. Se isso for feito através da cobrança do CEFEM, através da geração de valor que é feita e reinvestida na região, acho que isso tudo tem que ser alcançado no equilíbrio. Eu acho que o CEFEM é uma saída para aqueles efeitos ambientais que não tem mais volta. É como o que a gente chama, no fundo, de royalty. De royalty pelo que você cedeu e não está recebendo de volta. Eu acho que é importante receber de volta, seja sob forma de CEFEM, seja sob forma de investimentos, de pesquisa e principalmente desenvolvimento do material humano local. Olha, eu vou responder de maneira objetiva, não tão poética quanto o Gustavo. Na verdade, eu acredito que nós podemos sim trabalhar e vamos trabalhar pelo aumento da CEFEM. Só que dizer isso é importante nós elencarmos os outros 3 pontos que a gente tem trabalhado, que são 5 pilares na nossa campanha. Nós precisamos de uma reforma do Estado. Porque quando a gente fala em aumentar algum imposto, seja ele qual seja, você pode inviabilizar uma atividade econômica se você parar para pensar no custo do Estado. Nós temos impostos muito altos, nós estamos aqui na região da Inconfidência Mineira. Por causa de uma derrama de 20%, nós tivemos a Inconfidência. Agora nós temos impostos que são mais do que o dobro, né? Nós precisamos de uma reforma do Estado, onde o Estado custe menos, uma reforma fiscal muito importante, definitiva, uma reforma tributária muito importante. Vamos brigar e cobrar isso todos os dias. Mais do que isso, nós temos uma necessidade também de rever o nosso pacto federativo, porque o CEFEM hoje para as cidades mineradoras é uma solução que as cidades que não mineram não têm. Mas nós precisamos rever pacto federativo, nós precisamos rever toda essa parte das reformas tributária e fiscal e, ao mesmo tempo, rever a questão do investimento em infraestrutura. Tudo isso unificado pode nos dar uma condição de um Estado mais barato, um custo Brasil menor, e aí você pode trabalhar uma CEFEM com um valor maior para que fique nos municípios, para que trabalhe todos esses aspectos que o Gustavo está falando. Não só... Bom, Niblo, finalizando a nossa entrevista, pela nossa conversa, estou percebendo que são suas propostas para a região. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas propostas para a região dos Inconfidentes, que eu estou entendendo é trazer uma siderúrgica para cá e lutar pelo aumento da CEFEM, estou certo? Bom, está certo. Nós precisamos aproveitar toda essa capacidade que temos de investimento na área de siderurgia aqui para a região. Mais do que isso, precisamos investir e tomar uma decisão política, conversar com os prefeitos da região, tomar uma decisão política no sentido de buscarmos o desenvolvimento de um polo de tecnologia aqui na região.
Agora, mais do que isso, eu queria lembrar, viu, Leandro, eu não disse inicialmente, a família da minha avó é ouropretana, né? Nós temos uma origem aqui, eu tenho ainda uma origem indígena da região de Santo Antônio do Leite. Mas então assim, eu tenho uma vontade e vamos fazer, isso é importante, resgatar a importância da região onde Minas nasceu. Nos últimos anos, Minas perdeu muito do protagonismo na política nacional. Então nós precisamos resgatar isso e exigir que esse protagonismo volte, com ação, com coerência na hora de você agir dentro da elaboração de política pública e exigir coerentemente que as coisas venham. Nós precisamos trazer mais especialidades médicas para a região, não tem como você ficar se deslocando para Belo Horizonte e ao mesmo tempo recebendo gente da região em Ouro Preto e Mariana sem especialidades médicas mais aprofundadas. Nós temos uma vocação turística em função até do patrimônio, mas turístico também na área de aventura, na área do resgate de história de Mariana, né? Nós estamos falando, outro dia falávamos da questão de um circuito de cemitérios em Mariana, que é uma coisa que, se fosse na Europa, já seria um circuito que já movimentaria muito recurso. Então o que nós queremos é sermos, como deputados, indutores de uma política nova, uma política que venha agregar os esforços das prefeituras da região para que a gente trabalhe em rede e a partir daí consiga desenvolver toda a região de maneiras a trazer mais empregos, mais oportunidades, mais negócio e mais renda para a região, retomando esse período áureo, guardando aí o trocadilho, mas esse período áureo da região dos Inconfidentes.